Quando Deus nos leva ao deserto, Ele está nos dando a oportunidade de crescer. Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Perto de Deus. Nesse vídeo, eu quero falar sobre os dois tipos de deserto que nós encontramos na Bíblia. Eu também quero orar por você, portanto, fique comigo até o final. Não se esqueça de fazer a tua inscrição no canal e de acionar o sininho para receber as notificações. Do ponto de vista espiritual, o deserto é sinônimo de provação. Quando a Bíblia fala de deserto, ela está nos remetendo à ideia de uma caminhada espiritual que inclui grandes dificuldades e desafios que precisam ser enfrentados e vencidos. Na vida cristã, existem dois tipos de deserto. O primeiro é o deserto que nós mesmos entramos, por nossa própria conta, por causa de nossas atitudes. E o segundo é o deserto para o qual Deus nos leva, para nos forjar, para sermos usados poderosamente por Ele. Moisés passou pelos dois desertos. Em uma primeira fase de sua vida, ele agiu por conta própria, pela força de seu braço. Quis resolver as coisas do seu jeito e acabou matando um homem. Moisés se viu em apuros e saiu do Egito como um fugitivo e foi se esconder no deserto. Em Êxodo, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Esse é o tipo de deserto que entramos por conta própria, por causa de nossas próprias ações precipitadas. Agimos sem buscar a direção de Deus. Queremos fazer as coisas do nosso jeito e quando vemos, estamos colhendo as consequências. Muito tempo depois, Deus apareceu a Moisés. O Senhor queria que ele levasse o povo de Israel do Egito para Canaã. O povo iria atravessar o deserto, mas essa travessia era da vontade de Deus. Em Êxodo, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, a Bíblia diz o seguinte: agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Agora, o deserto seria lugar de adoração, lugar de revelação, de manifestação do poder de Deus. Seria também um lugar onde a identidade em Deus seria forjada, o lugar onde Deus nos prepara para as batalhas e, principalmente, um lugar onde Deus nos envia para confiar nele de uma maneira como nunca experimentamos antes. Jesus também foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E Jesus não tinha nenhum pecado. O deserto não era consequência de nenhuma atitude precipitada da parte dele. Em Lucas, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia nos diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Deus levou Jesus para o deserto para lapidá-lo, para impulsioná-lo, para empoderá-lo. Jesus entrou no deserto conduzido pelo Espírito Santo e saiu dele no poder do Espírito Santo, como está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. Se você está no primeiro deserto, você precisa ficar firme e seguir alguns conselhos que aprendemos com a jornada espiritual de Moisés. A primeira coisa: procure uma fonte de água. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 2, versículo 15, que a primeira coisa que Moisés fez foi sentar-se junto a um poço. A água é tudo aquilo que vai fazer você ficar de pé, ou seja, a presença e a palavra de Deus. É o alimento espiritual puro. Deus nunca deixa alguém desfalecer por falta de água espiritual, mas nós precisamos buscar. Em Isaías capítulo 41, versículo 18, a Bíblia diz: abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales.
transformarei o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, a Bíblia nos informa: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Você precisa mergulhar na palavra de Deus e não se afastar dela quando você estiver no primeiro deserto, no primeiro tipo de deserto, aquele que você entrou por conta própria. Uma segunda coisa, você precisa estar numa igreja, congregando, numa comunidade cristã. Precisa estar em comunhão e servindo. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ou seja, servindo, Moisés chegou até o monte aonde Deus queria que ele estivesse. Servindo e congregando, você vai longe. Moisés passou a morar na casa de Jetro e a servi-lo. Encontrou uma família e um lugar seguro, desenvolveu a humildade e a mansidão. Se não aprendermos a servir a Deus, Ele não vai nos usar. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia nos diz: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você precisa da graça de Deus. E quando nós desenvolvemos a verdadeira humildade, nós recebemos graça sobre graça. E uma terceira coisa, quem está no primeiro deserto necessita de um líder espiritual para orientá-lo. Precisa aprender a ouvir, falar menos e ouvir mais. Moisés se submeteu à autoridade de Jetro, e essa atitude fez com que ele amadurecesse. No primeiro deserto, ao agir dessa forma, Moisés permitiu que Deus trabalhasse em sua vida para levá-lo ao segundo deserto, o deserto do poder de Deus. Agora, se você está no segundo deserto, conduzido pelo Espírito Santo, saiba que essa jornada é como um treinamento militar para soldados de elite. Não é uma punição, é uma promoção. Deus vai te dar uma resistência espiritual tão grande que você vai sair desse deserto realizando proezas no poder de Deus. Em Salmos 144, versículo 1, a Bíblia diz: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Deus vai te dar novos dons, uma nova unção, uma unção renovada, para você avançar e prevalecer sobre todo o poder do inimigo. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, a Bíblia diz: E eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. O soldado de elite precisa ser bem treinado. Os discípulos do Senhor também. Se você é uma pessoa que tem buscado e servido o Senhor de todo o coração, e hoje se encontra em um deserto, saiba que aquilo que o Senhor tem para você e através de você é infinitamente maior do que os desafios que você enfrenta nesse momento. A Bíblia diz que Jesus saiu do deserto pregando o Evangelho no poder do Espírito Santo. Lucas 4, versículos 14 e 15. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Você vai sair do deserto com uma nova visão, com uma nova mensagem, com um novo ensino, porque nunca mais você será o mesmo. Permaneça e avance em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado, nós oramos por essas vidas que estão nos ouvindo agora. Eu quero orar pelas pessoas que estão no primeiro deserto, aquele deserto que nós entramos por conta de nossas próprias atitudes. Eu peço que o Senhor as fortaleça. Eu peço que o Senhor cure as suas feridas e peço que o Senhor lhes dê profunda direção e alimento espiritual. Eu quero orar também por aquelas pessoas que estão no segundo deserto, os servos do Senhor que estão sendo provados agora, que estão sendo treinados para darem mais fruto ainda, que uma poderosa unção da parte do Senhor, da parte do Teu Santo Espírito, venha sobre eles, que eles sejam completamente capacitados
para realizar grandes obras, prodígios, sinais, maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado por essa palavra, se você foi abençoado por essa oração, não deixe de se inscrever em nosso canal e de acionar o sininho para receber as notificações. Compartilhe também esse vídeo com as pessoas que você conhece. Um beijo no coração e que Deus te abençoe.